Finalizando aqui. Pronto. Ao vivo no Instagram, ao vivo também aqui no YouTube. Ok? E vamos então começar a minha live, né, da sexta-feira. Toda sexta-feira, às 13 horas, eu faço uma live aqui no meu canal. Uma semana eu falo sobre um tema relacionado, né, à sexualidade na adolescência, e na outra semana eu falo sobre, eu abro, né, na verdade, eu falo sobre o mesmo tema, só que é aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Às vezes também não precisa ser exatamente, né, sobre o tema que eu conversei, como por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre os mitos, né, em relação à menstruação. E na próxima semana, então, a gente conversa sobre Pergunte para Lena sobre os mitos em relação à menstruação. Mas algumas vezes também vem perguntas que não são exatamente sobre esse mesmo tema. Então isso fica em aberto de acordo com a demanda desse dia que tiver presente, né? Diferente, por exemplo, do que acontece hoje, né, que é uma live tipo live aula, onde eu trago um assunto, né, e o assunto de hoje são os mitos sobre a menstruação, né, uma oportunidade para a gente se aproximar das nossas filhas, porque foi isso que eu descobri quando eu estava preparando essa live de hoje. Essa live de hoje, na verdade, ela foi uma solicitação de uma adolescente que ela me pediu para que eu fizesse, né, uma live falando sobre os mitos ligados à menstruação. E quando eu fui me preparar para essa live, eu disse, vou fazer, tudo bem, eu vou fazer essa live. Mas eu fiquei achando, será que não vai ser uma live sem graça, né? Uma coisa que todo mundo já está cansado de saber. Mas comecei a preparar a live. E, gente, foi uma coisa deliciosa. Eu descobri ao longo, né, do preparo dessa minha live a riqueza que pode ter a conversa, né, sobre os mitos. Então, aquele primeiro pensamento, né, que quando me foi solicitado fazer essa live, eu achei que talvez não fosse ser uma coisa interessante para as mães, né? Podia ser para os adolescentes, mas talvez não fosse ser interessante para as mães. E, de repente, eu vi uma riqueza de informação que as mães podem ter, não é? E passar para as suas filhas, que eu fiquei assim muito entusiasmada com essa live de hoje. Eu aprendi bastante coisa e eu pude perceber, né, detalhes das nossas relações com as nossas meninas que a gente perde oportunidade porque a gente não está ciente de que a gente pode transformar esse momento em uma oportunidade. Então, essa live de hoje nós vamos conversar sobre os mitos, né, em relação à menstruação, e é uma coisa bastante interessante, porque quando eu fui preparar essa live, uma primeira coisa que eu fui buscar foi tentar entender o que são mitos, né? Como é que os mitos eles se estabelecem na nossa vida? Como é que a gente, do nada, passa a acreditar numa coisa que não tem uma explicação científica, não tem uma explicação aparentemente lógica, né? E aí eu fui buscar entender. E aí o que eu pude entender da construção de um mito é que o mito, geralmente, ele é criado para se dar uma explicação sobre algo que muitas vezes a gente não entende, né? Por desconhecimento ou por não ter recursos suficientes, a gente acaba dando alguma justificativa para poder entender aquele fato que está se passando. E se essa justificativa ela é dada por alguém que a gente confia, se essa justificativa, por exemplo, é dada por uma mãe, que é uma pessoa que os filhos têm credibilidade, ele começa a acreditar naquilo que a sua mãe disse. Então, se a sua mãe diz determinadas coisas,
né, traz seus mitos, né, na sua relação, que a gente traz mesmo, que a gente tem uma série de mitos que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, e a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, né? E seja bem-vinda, Nayara. Eu estou começando aqui a sua live, quer dizer, a live dedicada a você, que foi você quem me solicitou, né, esse tema de hoje. Então, quando esse mito ele é colocado por uma pessoa que é uma pessoa da confiança da gente, e a gente acha que aquela pessoa sempre diz a verdade, a gente passa a acreditar e nem questiona. A gente não quer nem saber por que se chegou àquela conclusão. E mais adiante a gente passa esse mito para as nossas filhas passam esse mito para as suas filhas e assim por diante, né? Então, eu achei isso bastante interessante, né, de trazer. E aí o que acabou acontecendo com a menstruação, né? Eu fui buscar um pouquinho na história para a gente poder entender, né, por que as pessoas criaram esses mitos. E aí a gente vai ver, né, que assim, teve uma época, lembra quando eu falei com vocês, teve uma live que eu falei aqui com vocês, né, sobre a época de quando os homens surgiram, né, quando nós nos tornamos presentes, né, na natureza, nós éramos bicho igual a qualquer um outro bicho. A gente não se destacava de nenhuma não havia nenhuma diferenciação, né, da gente para os outros bichos. E como os outros bichos, né, a mulher não menstruava, ela tinha um período, né, que é no período fértil. Nesse período fértil ela também sangrava, mas o sangramento dela era um sangramento assim, curto, né, que era só o sinal do ciclo mesmo, e depois ela acabou transformando, né, esse ciclo ao longo da sua história. Ela passou a ter um ciclo mais longo, e quando ela passou a ter um ciclo mais longo e ela passou a menstruar, muitas vezes essa menstruação não era vista, né? Por quê? Primeiro porque o tempo de vida, né, que uma mulher vivia naquela época era um tempo muito curto. Né? E os primeiros registros que a gente vai encontrar sobre a menstruação, ela data lá da antiguidade, numa época que a gente vivia no máximo 30 anos. Né? Então a gente vivia muito pouco. Desses 30 anos, a mulher passava a menstruar por volta lá dos seus 17, 18 anos. Então, desse tempo, ela vivia praticamente 15 anos a partir do momento que ela menstruava. Não, 15 anos nada. 10 anos, né? 10, 12 anos a partir do momento que ela menstruava. E esse tempo, a maior parte das vezes, ela estava grávida. E quando a gente engravida, a gente não menstrua. Então, o que a gente conhecia era muito pouco. Então, o fato das mulheres não menstruarem, ou o fato de não ser do conhecimento na antiguidade da existência, né, do porquê da menstruação, quem vem olhar para essa questão da menstruação é Hipócrates, né, lá na antiguidade, quando ele descobre que aquelas mulheres que menstruavam, a menstruação não era uma coisa ruim, porque quando a menstruação acontecia, elas ficavam menos nervosas, elas ficavam menos angustiadas. Então, todo aquele momento, né, pré-menstrual da tensão das mulheres passava com a chegada da menstruação. E ele então começou a olhar para a menstruação como uma menstruação sendo uma coisa boa na vida das mulheres. Mas aí vem logo a seguir, né, um domínio da igreja, das religiões. E quem é que dominava o conhecimento sobre o corpo, o conhecimento sobre a vida, o conhecimento sobre as verdades? Eram os religiosos, porque só os religiosos tinham acesso aos livros. Não é? E com essa situação,
os religiosos olhavam para a menstruação, né, como um sangue que não era se era sangue, não podia ser uma coisa boa. E se era sangue acontecendo numa mulher, isso só podia ser castigo, isso só podia ser algo do mal. Isso só podia ser um momento, um período que essa mulher não era uma mulher digna de ser tocada, não era uma mulher digna de conviver com outras pessoas. Aquilo era um momento onde essa mulher estava impura, e por estar impura, não era possível ela ficar próxima de ninguém. E aí, veja, a gente conviveu com esses dois conceitos durante milhares e milhares e milhares de anos. Até hoje, a gente encontra nessa ambivalência a menstruação como sendo um sangramento saudável e, ao mesmo tempo, o sangue menstrual como um sinal de impureza, um sinal de castigo, um sinal de que, naquele determinado momento, a mulher ela precisa ficar afastada e longe de todo mundo. Né? Então, isso trouxe, até os dias de hoje, essa visão dúbia, né, da menstruação. E, ao mesmo tempo, né, porque só muito recentemente, foi no século XX, que a gente, de fato, vem conhecer, né, o que acontece, o que é a menstruação. Então, a gente tem esse conhecimento muito recente, a gente também, por ter adquirido esse conhecimento, muitas de nós já encaramos a menstruação como uma coisa natural, ela é natural do nosso organismo, é natural da mulher, né? Toda mulher é um bicho esquisito que todo mês sangra, né? Como diz a Rita Lee, mas, ao mesmo tempo, a gente carrega ainda na nossa herança cultural esse constrangimento em relação ao fato de estar menstruada, a vergonha, não é? E muitas vezes eu vejo, inclusive, as mães aqui nas minhas lives, que elas colocam, não é? Assim, Lena, como é que eu explico para minha filha sobre a menstruação? Quando eu estou menstruada, eu posso mostrar para minha filha que eu estou menstruada? Eu devo esconder que eu estou menstruada? Ou seja, a menstruação ainda não é um fato tranquilo, né, nas nossas relações com as nossas crianças. A gente ainda tem constrangimento. E esse constrangimento, muitas vezes, sem a gente saber, a gente passa para as nossas filhas. Sem a gente querer, a gente comenta. De repente, sei lá, tem alguma comida na mesa e você tem algum mito em relação a isso e você, não, hoje eu não estou bem, eu não posso comer porque hoje eu não estou bem, eu não posso comer isso porque hoje eu não estou bem. E aí depois a sua filha descobre que é porque você está menstruada. E aí começa a fazer essas ligações, né? Então a gente, sem saber e sem querer, a gente vai passando os mitos que a gente carrega nesse nosso dia a dia com os nossos filhos. E aí as nossas filhas vão absorvendo, tanto aquelas podem absorver como sendo uma coisa natural, como outras podem absorver como sendo, como é que diz? Como sendo uma coisa constrangedora. A Nayara está dizendo aqui que tá travando. Pedindo para deixar like. Obrigada, Nayara. Para não ficar travando, né, eu não posso fazer nada, porque daí o travar não depende de mim, depende da rede, né? Eu espero... Está todo mundo me ouvindo bem? Coloca aí um dedinho para quem estiver me ouvindo bem. Aqui no Instagram, pelo menos, a Juliana falou que não está travando. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. De qualquer forma, se travar em algum momento, vai estar publicado nas 3 redes, né? No Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, qualquer coisa, depois vocês assistem em uma dessas redes que lá vai estar completo, tá bom? Muito bom. Então, a gente veio descobrir o que é a menstruação exatamente
no século XX, né? No começo do século XX, é que se descobre, né, que a gente tem hormônios, que a gente tem óvulo, que a gente tem um período que é o período fértil. Tudo isso é descoberto no começo do século XX. Esse conhecimento científico, né, sobre a menstruação é muito recente, né? Mas é muito importante que a gente entenda o que é de fato a menstruação. Por que a mulher todo mês ela sangra? A mulher todo mês sangra porque ela tem o que a gente chama de ciclo menstrual. E o que é, né, o ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele vai do primeiro dia da menstruação até a véspera da próxima menstruação. Então, isso é o que a gente chama de ciclo menstrual. Durante esse ciclo menstrual, o que vai acontecer? A gente vai se preparando, né? Ou seja, a mulher, eu tenho um amigo que ele é ginecologista, o Eliano Pellini, e ele dizia assim para mim: Lena, um homem quando casa com uma mulher, ele casa com 3 mulheres ao mesmo tempo. Porque em cada um desses momentos, essa mulher ela é diferente. Porque ela vai estar produzindo hormônios diferentes, ou não está produzindo hormônios. E aí, com isso, a gente tem um comportamento diferenciado. Então, o que vai acontecer? Nesse início aqui, a gente vai começar, o nosso cérebro vai mandar a ordem para a nossa hipófise, mandar o nosso ovário produzir os hormônios, que são os hormônios para amadurecer o óvulo. Então, durante esse primeiro momento aqui, a gente vai estar produzindo, teoricamente, uns 14 dias, a partir do primeiro dia da menstruação, a gente vai estar produzindo hormônios, ou seja, o estrogênio e a progesterona, para poder a gente ovular. Então, aí a gente vai produzir esse hormônio, né? O hormônio vai fazer o quê? Ele vai... menstrual. Aqui menstruou, depois do menstruou, a gente vai começar a produzir os hormônios. Esses hormônios vão fazer o quê? Eles vão começar a criar um revestimento no nosso útero. Ou seja, para a gente poder ter um bebê, o nosso útero precisa ter uma camada, né, interna, capaz de receber esse ovo e alimentar esse ovo. E vai alimentar de quê? De várias secreções, entre elas sangue. E isso vai ser feito a partir do comando dos hormônios, que vão fazer a gente criar como se fosse uma espécie de uma almofadinha que vai forrar a parede do nosso útero. E aí, quando esse ovo ele é fecundado, quando esse óvulo ele é fecundado, ele vai chegar aqui e vai encontrar nesse útero, esse útero todo acolchoadinho, com essa camada que a gente cria na nossa parede do útero, que é chamada de endométrio, e aí ela fica ali bem fofinha, cheia de secreções, inclusive sangue, para poder receber esse ovo. Então, todo mês a gente vai produzir esses hormônios que vão criar essa estrutura dentro do nosso útero, e aí, quando a gente ovula, se aconteceu a fecundação, ou seja, se a gente teve uma relação sexual e o óvulo se encontrou com os espermatozoides, o que vai acontecer? A gente vai ficar grávida. Se a gente não teve essa relação sexual, a gente não vai engravidar. Se a pessoa engravida, o que vai acontecer? Esse ovo agora vai caminhar, vai se instalar nessa parede aí cheia de secreção e vai fazer com que o bebê cresça e se desenvolva dentro do nosso útero. Acontece que se eu não tive uma relação sexual, se eu ou tive uma relação sexual e me preveni, e não aconteceu o encontro do óvulo com os espermatozoides, ou seja, a gravidez não aconteceu, o que vai acontecer? Essa parede perde a sua utilidade. E a gente não pode ficar com ela lá dentro esperando até que um belo dia a gente resolva engravidar. O nosso organismo expele essa parede, porque aí a gente para de produzir esse hormônio que mantém essa parede aí esperando
esperando o ovo, e aí essa parede descama. E ela, quando descama, ela vai descamar em forma de sangue, né, que é a maior parte da secreção que a gente tem aqui, e aí isso é chamado de menstruação. Então, veja, é interessante a gente entender o que é a menstruação para poder a gente entender por que aquilo é um mito e não uma verdade, tá? Então, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, né, esse ciclo. Esse ciclo pode durar 28 dias ou ele pode durar 27, 25, 30, 32, vai depender de mulher para mulher, tá? Então, a menstruação é uma questão fisiológica que a gente tem, ou seja, ela é quando a menina menstrua, isso é considerado um marco da puberdade. Por quê? Porque esse marco quer dizer que esta garota, ela agora tem capacidade de reproduzir. Ela pode ficar grávida. E por que ela pode ficar grávida? Porque o organismo dela, como eu acabei de mostrar para você, já preparou o útero dela para receber um ovo. Então, se ela tiver uma relação sexual, ela pode engravidar. Então, isso é uma questão fisiológica nossa. A gente não tem um controle sobre isso. Ah, não, eu não quero menstruar esse mês. E ponto. Não, não adianta. Todo mês isso vai acontecer. Para a gente não menstruar naquele mês, a gente precisa fazer uma intervenção, que a gente fala disso já já, tá bom? Então, uma das primeiras questões, né, que vem aí, que é muito comum, é em relação à alimentação. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, abacaxi e limão corta a menstruação. Então, pegando, né, já o que eu tinha acabado de dizer, não quero menstruar, o que é que eu faço? Como abacaxi e limão que corta a menstruação? Como carne de porco que corta a menstruação? Não. Carne de porco não vai cortar a menstruação, abacaxi e limão também não vai cortar a menstruação, não vão cortar a menstruação, né? Teve uma vez que uma mulher conta que ela passou o dia, comeu muito limão, chupou muito limão e a menstruação dela parou. Foi pura coincidência, né, gente? Porque o limão não tem nenhuma ação sobre os nossos hormônios. E para a gente poder suspender uma menstruação, teria que ter uma ação nesses hormônios, né? Na produção do estrógeno, da progesterona, né? E do hormônio luteinizante. Então, o limão não tem essa ação. O que vai fazer isso é você, utilizar pílula anticoncepcional. Então, você teria que levar se a sua filha, sei lá, vai fazer uma viagem ou ela tem um determinado tipo de evento e que ela não gostaria de estar menstruada naquele dia, não é com a alimentação que isso vai se resolver. É com a ida a um ginecologista, para que o ginecologista possa orientar em termos hormonais o que é que pode ser feito para que essa menstruação ela não aconteça durante esse período que talvez seja importante não estar menstruada. Então, esse daí, olha o que eu percebi. Quando eu vi isso, eu digo, gente, falar sobre essa questão, não é, já é um motivo para a gente falar da primeira visita ao ginecologista. Ou se a sua filha, isso no caso da sua filha, nunca ter ido ao ginecologista. Ou se ela já vai ao ginecologista, não é, de incentivá-la a continuar indo ao ginecologista, fazer os seus controles e não tomar iniciativas em relação ao corpo dela ou em relação a essa questão, não é, como assim por conta própria ou porque viu alguém falar, porque isso pode trazer complicações para ela. Então, o importante é ela estar esclarecida. Então, esse é um bom momento, não é, para a gente conversar com a nossa filha, se ela vai ao ginecologista, o que ela acha disso, e se ela precisa suspender a menstruação, que o caminho é através de uma ação médica e não da cabeça de qualquer pessoa. Outras perguntam assim, e o ovo? Posso comer ovo? Porque o ovo deixa a menstruação ainda mais mal cheirosa.
né, com muito mau cheiro. Não, o sangue abafado, ele acaba causando mau cheiro, porque ele vira um foco de bactérias, né? Ele vira um ambiente propício para as bactérias se proliferarem. Então, veja, é importante que a gente fale com as nossas filhas, nesse momento, que não é uma questão de comer ovo ou qualquer outro alimento, mas sim de cuidar da higiene. Então, nesse momento, é um excelente momento para a gente explicar para nossas filhas, né, como é que deve ser feita a higiene durante a menstruação. Então, que a gente não pode ficar muito tempo com o absorvente, que após, né, sempre que ele estiver mais encharcado, ser trocado por um outro absorvente, ficar no máximo 8 horas com esse absorvente e sempre que for fazer a sua troca, fazer a sua higiene, né? Se limpar de uma forma, como é que diz? Que lave bem, né? Lave bem a nossa vulva, porque ela fica ali abafada. Então é hora da gente passar água, sabonete e não ter a menor restrição em relação a essas questões. Com relação à comida, gente, não existe nenhum tipo de comida que vá afetar a menstruação de alguém. Nenhum. O que pode é determinadas comidas, principalmente comidas salgadas, como esse momento, é um momento que a gente tem uma alteração hormonal significativa, não é? A gente para de produzir determinados hormônios e por isso que a gente menstrua, há uma tendência da gente ter uma absorção maior de água, né, de líquido. Então, se você come coisa muito salgada, há o que a gente chama, quando está perto da menstruação ou está menstruada, a gente se sente mais inchada. A gente se sente mais inchada exatamente por conta disso. Então, evitar comidas mais salgadas. Mas, fora isso, não tem nada, né, que limite a convivência, a nossa alimentação, não há nada que limite a nossa alimentação durante o período da menstruação. Tá? Lavar ou cortar o cabelo menstruada altera a textura do nosso cabelo? Eu lembro que quando eu era menina e a gente ia... Menina não, até já moça, mulher, eu já encontrava com pessoas que diz assim, não, você vai cortar o cabelo com mulher, você não sabe se ela está menstruada, você corta o cabelo com ela e o seu cabelo começa a cair, ou o seu cabelo muda de textura, fica mais crespo, enfim, sempre tinha uma história como essa, né? Então, que cortar o cabelo com uma pessoa que estava menstruada iria alterar a consistência, ou ia provocar queda, ou ia fazer alguma coisa com o seu cabelo, né? Ou você está menstruada e cortar o cabelo também poderia alterar a textura do seu cabelo, a quantidade, enfim, né? E também, gente, não tem nada a ver o que um corte no cabelo vai conseguir fazer em termos de uma alteração interna nossa, que depende única e exclusivamente do nosso ritmo hormonal. Nada. Né? Então, nada. O cortar o cabelo menstruada não vai alterar, nem cortar o cabelo com uma mulher que esteja menstruada, também não vai alterar absolutamente nada. Você pode cortar o cabelo na ela tranquilamente, porque isso não vai alterar o seu cabelo. Agora, é um bom momento para a gente conversar com a nossa filha, né? Sobre essa relação dela com o seu cabelo, sobre a sua autoimagem. Então, a gente aproveitar esse momento para dizer, filha, eu estou percebendo aí que você, sabe, é muito vaidosa com o seu cabelo, que o seu cabelo, pelo que você está me contando, o seu cabelo é uma coisa muito importante para você, é isso mesmo? Como é que você vê o seu cabelo? Você gosta do seu cabelo? Enfim, para ver o que ela diz a respeito dela mesma, porque às vezes nem passa pela cabeça da gente saber o que a nossa filha pensa do cabelo dela, nem passa pela nossa cabeça saber o que a nossa filha pensa, né? Por exemplo, do corpo dela, né? Do rosto dela. Então a gente vai pegando aqui ou ali de acordo com alguns comportamentos que eles tenham, mas essa hora é uma hora da gente sem estresse, né? Porque não foi por uma questão de conflito, nem nada, a gente conversar. Conte como é que você vê o seu cabelo e pergunte
como é que ela vê o cabelo dela. E pergunte mais, pergunte para ela, além do cabelo, se ela diz que gosta muito do cabelo dela, além do cabelo, o que mais você gosta tanto assim em você? E aí você vai puxando uma conversa e trocando com ela, conta também o que é que você gosta em você. E aí você passa a conhecer mais a sua filha. E conhecendo mais a sua filha, você fica mais próxima dela, né? Então, eu fiquei encantada com as descobertas que eu fui fazendo, à medida que eu fui vendo que oportunidade que isso pode trazer na nossa relação com as nossas meninas. E aqui eu estou falando das meninas, tá? Mas os meninos podem fazer algumas perguntas ou ter alguma outra circunstância dos meninos que a gente também pode aproveitar para saber qual é a imagem que ele tem dele, não é? Como é que ele lida. Pode até pegar a história, né, do cabelo da filha e trazer para o menino e dizer, olha, sua irmã pensa assim com relação ao cabelo. E você? Como é para você o seu cabelo? Como é que você vê? Então, a gente pode, porque o cabelo ele é uma espécie de moldura, né? Então, o cabelo ele tem um significado muito importante na autoimagem das pessoas. Então, é um bom momento para a gente abrir esse nosso diálogo, né? Lembra quando eu for falando para vocês que conversar sobre sexualidade, a gente pode começar pelas beiradas? Essa é uma beirada muito importante, a gente conversar sobre a autoimagem que os nossos filhos têm, né? Uma outra questão que aparece muito é, faz mal transar menstruada? E aí eu volto àquela questão lá que eu trouxe para vocês no começo das religiões, né? Do que as religiões pensavam. Então, se as religiões durante muito tempo, e até hoje, não é? Ela, de uma certa forma, ela dita e se coloca em relação como a gente tem que se comportar nos nossos relacionamentos sexuais. E se para a religião uma mulher menstruada era uma mulher impura, era uma mulher que não era digna de ser tocada, era uma mulher que não era para se misturar e muito menos se relacionar com um homem, né? Porque na crença foi um castigo dado a Eva, por Eva ter se relacionado sexualmente com Adão, e que, portanto, esse não era um momento de homens e mulheres se unirem. Então, para a religião, ter relações sexuais durante o período da menstruação, isso era uma coisa que não era para acontecer em absoluto. Aliás, até hoje a gente vai encontrar nas religiões mais ortodoxas esse tipo de comportamento. A mulher é considerada impura durante esse momento e, portanto, a relação sexual ela não deveria acontecer. Agora, fisiologicamente, depois do século XX, que a gente aprendeu um monte de coisa, que a gente passou a ver que, né, que a realidade é essa, isso não é um castigo, isso é da nossa natureza, menstruar é uma coisa boa, pode ser incômoda, mas ela é boa, e que, portanto, não tem problema nenhum uma mulher fazer sexo, ou um homem fazer sexo com uma mulher que esteja menstruada. Então, isso é um mito que vem, né, daí das nossos milhares e milhares e milhares de anos carregando, né, esses mitos que vão sendo passados sem a gente questionar e que muitas vezes a gente acaba absorvendo e colocando isso como sendo, né, uma prerrogativa no nosso relacionamento sexual. Na verdade, o que a gente vai ver muitas vezes acontecer, talvez até por essa influência, é que muitas pessoas não se sentem à vontade por estar sangrando e ter uma relação sexual nesse momento. Tem outras mulheres que não estão nem aí, elas, lidam com o sangramento delas numa boa, tem relação sexual, não tem problema nenhum. Tem homens também que lidam com o sangramento sem ter nenhum tipo de problema e a relação acontece, de uma forma tranquila e podendo os dois usufruírem desse momento, né, prazeroso, principalmente para algumas mulheres que muitas vezes ficam, elas ficam preocupadas, né, com a gravidez e, na verdade, esse é um período, o período da menstruação é um período onde a mulher tem a menor probabilidade
de ficar grávida. Talvez até por isso, né, seja a associação aí do castigo, porque como ela fica infértil nesse período, vem aí essa conotação da impureza, né, da sujeira, do castigo, enfim, tá? Então, eita, agora deu uma pausa, reconectou. Ai, ainda bem. Vamos lá. Então, esse é um momento, gente, muito rico, né, para a gente falar com a nossa filha sobre higiene, né, para a gente falar de desejo sexual, porque nesse momento também uma outra coisa que atrapalha, não é que faz mal, mas até porque a mulher está no momento do seu ciclo, que ela não está produzindo um hormônio que desperte o desejo, né? Então esse é um momento onde a mulher tem, em geral, uma baixa de desejo sexual, porque como é um momento que pela a sua fisiologia, né, pelo seu organismo, ela não estaria disponível para a procriação, então organicamente ela está num momento de menor desejo. Mas, como a gente não depende só dos nossos hormônios, né, para a gente ter desejo sexual, se você está num clima com alguém ou se encontra alguém que é muito importante para você e que desperta o seu desejo, ela pode sim sentir desejo sexual mesmo durante o período menstrual. Então, é importante que as nossas filhas tenham esse conhecimento, que elas saibam, né, que isso pode acontecer. E é também um momento que, embora seja um momento que a gente tem a menor predisposição para ficar grávida, é um momento, infelizmente, de maior propensão para a gente se infectar com uma doença sexualmente transmissível. Porque como essa parede do útero, ela está se descamando, o que vai acontecer? Ao se descamar, essa parede, ela deixa a gente muito mais suscetível ali para se contaminar, né, com alguma infecção sexualmente transmissível, principalmente a AIDS. Portanto, é também um bom momento para a gente falar com as nossas filhas sobre prevenção. Vocês estão vendo, gente, quanta coisa, né, que a gente tem para falar com as nossas filhas? Falar sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Elas precisam saber disso, né? Um outro mito, né, que me foi trazido aqui é: depois que a garota transa, a menstruação aumenta? Eu achei muito interessante, porque a impressão que tem é que assim, porque o ímã rompeu, então o fluxo vai sair, né, em maior quantidade. E não é isso que acontece, né? Não, a garota não vai ter um fluxo aumentado, ela não vai, o fluxo menstrual ele não é alterado em função do fato da garota ter ou não ter uma relação, ter tido ou não tido uma relação sexual. O que vai acontecer é que no início da puberdade, né, quando a garota começa a menstruar, ela tem um ciclo, que é um ciclo que alterna muito. E esse ciclo, ele dura menos tempo, ele pode durar menos tempo, aí ele pode ter não ter uma regularidade certa. Às vezes ela fica 2 meses sem transar, ela fica 2 meses sem menstruar, aí ela menstrua, daí ela fica mais 3 sem menstruar, e depois é que vem. Então há uma irregularidade durante os 2 primeiros anos da puberdade, né? Os 2 primeiros anos durante a puberdade que ela começou a menstruar, e essa irregularidade pode trazer essa como é que diz? Essa confusão, né? Esse entendimento de que depois de que ela transa fica mais regular e que ela tem um fluxo maior. Por quê? Porque é exatamente 2 anos mais ou menos depois que as meninas menstruam, né, por volta dos seus 14, 15 ou 16 anos, que elas estão começando a ter sua vida sexual ativa. E quando coincide, há uma intenção, há um entendimento, né, de que, não deve ter sido por isso, mas não foi. Não foi por causa disso, tá, gente? O que acontece é que ela pode estar confundindo em relação a essa questão das irregularidades no início da puberdade.
E aí é um bom momento para a gente conversar sobre as mudanças da puberdade. Então, se ela tem esse tipo de mito, se ela traz esse tipo de questão, é importante a gente desconstruir, né, esse mito, conversando com as nossas filhas sobre o ciclo menstrual, sobre o que é a menstruação, como é que ela vem, por que na puberdade ela tem esse tipo né, de situação, de circunstâncias, né? Aí tem um outro mito, né, que eu também achei muito interessante, que a menstruação pode romper o ímen. Aí logo me veio assim em mente, né, aquela imagem, vem aquela avalanche de sangue e que, né, rompe o ímen pela força, né, do sangramento. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, não. Outras vezes é porque as meninas ela têm uma ideia de que o ímen ele é totalmente fechado, é uma pele totalmente fechada. E ele não é, né? Existem vários tipos de ímen. Até pode ter um tipo de ímen que seja totalmente fechado, que é raríssimo. E nesse caso, a garota precisa ir no ginecologista para que ele faça uma incisão para que a menstruação possa sair. E, ao mesmo tempo, ela tem outros tipos de ímen, né, como a maioria, e desses ímens, eles são ímens que contêm um orifício no meio e que vai poder, então, fazer sair essa menstruação sem problema nenhum. Então, essa menina precisa, né, ser esclarecida, senão ela vai construindo fantasias, né, na sua cabecinha, e isso atrapalha, traz preocupação e traz, como é que diz? Frustração, traz angústia. E quando a gente consegue esclarecer e a gente tira uma angústia da nossa filha, a gente, sabe, faz ela entender o que está acontecendo com o corpo dela, nossa, ela fica muito grata com isso, porque você, sabe, você causa como é que diz? Um alívio, você causa sabe, um relaxamento nela, né, diante daquela situação. E as pessoas que promovem alívio na vida da gente, pessoas que promovem bem-estar na vida da gente, a gente tem uma tendência a se afeiçoar mais, né? Porque causa um efeito de afeição, né? de cuidado, de preocupação. E com isso, você se torna mais próxima da sua filha, se torna uma pessoa da confiança dela, né? E ela vê que você sabe falar sobre isso com ela, que você não ficou constrangida e que você, sabe, conseguiu conversar numa boa com ela. Então é muito importante essas histórias para a gente se aproximar cada vez mais dela, né? Aí teve um outro mito, né, que foi colocado, que é andar descalço aumenta as cólicas. Não aumenta as cólicas, né? O que acontece é que se a gente tem alguma dor no nosso corpo, quando a gente sente frio, essa dor ela tem uma tendência a se amplificar, diríamos assim, né? A aumentar. Então, o que pode acontecer? Se você está num clima frio e você anda descalço, andar descalço vai fazer com que o seu pé fique mais frio. E a frieza do seu pé vai lhe causar uma sensação térmica ainda de mais frio. E é essa sensação de frio que pode acentuar as cólicas, né, as dores das cólicas, mas não o fato em si de andar descalço. Por exemplo, uma garota aqui em Maceió, aqui em pleno verão, que andar descalço, ela não vai ter o menor problema com as cólicas dela, porque ela fez isso, né? Então, são essas questões que a gente tem que estar atenta. Então, não é tudo que dizem pra gente que a gente precisa acreditar. Mas a gente pode desconstruir, pode saber de onde veio, onde foi que você ouviu isso. E a gente, então, desconstruir esse mito e usar esse momento como uma grande oportunidade da gente se aproximar da nossa filha, não é? E aí tem também alguns mitos, né? Lembra que no começo da minha fala eu coloquei para vocês que a gente carregava esse conceito da menstruação é algo saudável e ao mesmo tempo
impura, e a gente trazia também, a partir do século XX, que a gente passou a descobrir que a menstruação é da nossa natureza, a gente também passou a carregar dois conceitos, aquele das pessoas que já entenderam que a menstruação é uma coisa natural, e principalmente quando a gente chega na fase adulta, que a gente tem esse conhecimento mais consolidado na vida da gente, a gente tem essa tendência mesmo de interpretar, ver e perceber que, poxa, sabe, menstruar faz parte, né, da natureza da mulher. E, portanto, do mesmo jeito como ela engravida, ela menstrua. Então, não tem como a gente se envergonhar disso, ou ficar constrangido, ou se sentir impura, ou se sentir mal nesse tipo de circunstância. E a gente passou a tratar a menstruação com muita naturalidade. Claro, a gente também, por outro lado, ainda tem mães, ainda tem pessoas que elas encaram ainda a menstruação como algo constrangedor, que dá vergonha, que não é para falar na frente de todo mundo. E isso, muitas vezes, a gente acaba, sem querer, passando esses mitos que a gente carrega, não é, como eu coloquei no começo, para as nossas filhas. E aí tem um grande mito que eu gostaria, né, de trazer aqui para as mães, para a gente ficar atenta. É com relação ao fato de quando as nossas meninas menstruam. E aí é um mito das mães, é um mito dos pais, né, em relação às nossas meninas. A gente tem uma crença de que as meninas estão vendo o que acontece com elas a partir do olhar que eu ponho, né, diante daquela situação. E não é bem assim, né? Então, mas a minha vida inteira eu eduquei a minha filha para olhar para a menstruação como sendo algo natural, algo que faz parte da vida dela. Mas a minha filha, ela não é educada só por mim. Ela é educada por mim, ela é educada pelas amigas, ela é educada pelos professores, ela é educada pelos filmes que ela assiste, ela é educada pelos parentes que estão em torno dela, pelos vizinhos que estão em torno dela, ou seja, por todas as pessoas, né, e situações que são significativas na vida dela. E muitas vezes ela pode ter, mesmo você sendo uma mãe, que é uma mãe que já entendeu que isso é uma situação natural, que isso é uma coisa que faz parte da vida da mulher, mesmo assim, a sua filha pode ter ouvido de outras fontes esse constrangimento, esse medo, essa coisa da impureza, enfim, esses mitos que a gente carrega aí há milhares de anos sobre a menstruação. E quando ela conta para você que ela menstruou, a tendência da gente, a gente fica tão feliz, né, com a evolução, uns tristes, outros felizes, mas como aquilo de uma certa forma impacta na nossa vida, a gente acaba não se segurando e contando para as pessoas: minha filha virou mocinha, minha filha menstruou, a minha filha agora já é uma mulher, a minha filha... Então, esse comentário com outras pessoas, muitas vezes, desagrada a adolescente. Ela acha que isso é uma coisa da intimidade dela, e é, de fato, da intimidade dela. E que, portanto, só deveria ser compartilhado com quem ela quisesse que isso fosse compartilhado. E é de direito dela, é isso mesmo. Então, é muito importante que a gente esteja ciente desse fato. E quando você souber que a sua filha menstruou, não é? Ou quando você conversar com ela, deixe claro isso, que ela tem o direito de fazer essa escolha, né? De dizer a quem ela quer que você conte, ou se você pode contar para outras pessoas. Conversa com ela, não é? Pergunta para ela. Quando ela lhe colocar esse tipo de situação, pergunta se essa é uma situação que você pode compartilhar já com seu marido, né, com o pai dela, ou que você pode compartilhar com a sua mãe, que você pode com a avó, enfim, com as pessoas que estão ali próximas. Você pode até dizer: ai, filha, eu estou feliz com isso, sabe, eu não vou conseguir guardar só para mim, posso contar para sua avó? E ela vai dar as restrições dela. Mas é importante que a gente respeite essa decisão das nossas filhas. E não saia por aí contando como sendo um grande evento. Por quê? Porque muitas vezes elas ficam muito magoadas, porque elas se sentem traídas com esse tipo de situação.
Eu já recebi vários comentários de mães quando eu trago esse assunto nos meus vídeos, que elas disseram, isso aconteceu comigo. Eu nunca mais confiei na minha mãe, porque quando eu contei para ela que eu estava menstruada, ela saiu contando para todo mundo, para as vizinhas, e as vizinhas passavam por mim e diziam, virou mocinha, né? E isso é uma coisa que chateia muito o adolescente. Agora, você pode ter uma adolescente que não se incomode com isso. E ela vai dizer, mãe, pode contar para quem você quiser, sabe? Tô um pouco me lixando com esse tipo de história. Mas a gente precisa saber, né, o que é que a nossa filha pensa a respeito disso. E você saber o que ela pensa e respeitar a sua filha nesse contexto, você se aproxima mais dela. Quando a gente não conversa, quando a gente não quer saber. Imagina, minha filha deve pensar isso. Nunca a gente deve agir achando que a pessoa deve pensar daquele jeito. A gente precisa saber o que de fato ela pensa. Porque ela não pensa com a minha cabeça, né? Ela não pensa com a sua cabeça. Ela pensa com a cabeça dela. E na cabeça dela tem coisas que a gente não sabe. E a gente só vai saber se a gente perguntar. Então, o perguntar, saber como é que ela está, como é que ela viu isso, como foi a chegada da menstruação para ela, como é que ela lida, né? Se ela tem alguma dúvida, isso é muito rico para a relação mãe e filha, muito rico, porque eu digo isso até porque eu sei o quanto isso me fez falta com a minha mãe, porque a minha mãe não me contou absolutamente nada, né? A minha mãe ainda era da fase que, da época, tadinha, que ela não tinha esse conhecimento que a gente pode ter hoje. Então, hoje, vocês têm essa possibilidade de conhecer o que de fato acontece com a menstruação. O que a menstruação traz na nossa vida e como que essa menstruação ela se procede, e esclarecer a sua filha. E esclarecendo, você está mais próximo dela. Bom, gente, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, conversa não, né? Hoje foi um monólogo, hoje só eu falei, né? Porque hoje é a minha live aula, então só eu falei. Só para a gente fechar esse entendimento de hoje, o que a gente aprendeu hoje é que explicar o que é menstruação é fundamental para as nossas meninas, né? Que os mitos, eles são frutos de explicações baseadas em crenças, sejam elas religiosas ou de desconhecimento, para dar uma justificativa para determinados fatos, que quando você ouvir um mito, não se acomode com o que você ouviu, questione, vá atrás, vá saber o porquê daquele tipo de colocação, não é? E que, principalmente, a gente viu que conversar sobre os mitos em relação à menstruação é uma conversa muito rica, é uma conversa que a gente pode trazer muitos elementos, né, para a gente orientar a nossa filha sobre questões ligadas à sexualidade e que pode ajudá-la a entender o que está se passando com ela nesse momento e, com isso, tornar a gente mais próximo. Como, por exemplo, falar de alimentação, falar de higiene, falar de autoimagem, falar de desejo sexual, de relação sexual, de prevenção e também, né, da visita ao ginecologista, que é uma situação que não se pode de jeito nenhum deixar de fora na conversa da gente com as nossas filhas, né? Então, gente, esse foi o tema que eu quis trazer aqui para vocês. A Beta está colocando muito boa, sempre é legal ouvir você. Obrigada pelo carinho que você passa a cada conteúdo. Sinto-me acolhida e confiante para orientar minhas filhas da melhor maneira possível. Que bom, Beta. Eu fico tão feliz com esse seu depoimento, porque ele me alimenta, né, para a próxima live. Então, na próxima live... Gente, eu sei que uma série de coisas que eu trouxe aqui pode ter gerado dúvidas e pode ter gerado curiosidades. Então, escrevam todas elas, não é? Façam esse teste, descubram nas suas filhas que oportunidade, né, que mitos que ela tem em relação à menstruação
E dentro desses mitos, descubra qual a oportunidade, né, que você tem de conversar com ela sobre uma determinada questão ligada à vida dela, ao interesse dela, né, ao momento que ela está vivendo. Então, descubra essas oportunidades, descubra o que aconteceu quando você conversou sobre essas questões e traga para mim na próxima live. Pode mandar antes para o meu direct, ou se não mandar para o direct, pode colocar, se você não pode estar aqui presente, né, nesse horário das 13 horas, manda para o meu direct que eu respondo aqui e você depois assiste no horário que você puder. E se você pode estar presente, né, pode fazer na hora que eu estiver aqui me colocando, eu posso trazer aqui nesse momento para a gente conversar sobre isso. A Sueli colocou, adorei, minha filha tem 11 anos, menstrua desde os 9, me deu um susto. Eu imagino, Sueli, eu imagino, porque com 9 anos ainda é muito menininha, não é? Mas não é mais tão incomum assim as meninas menstruarem aos 9 anos. Portanto, a gente tem que estar aí, ó, ligada, esperta. Essa geração de vocês, muito mais do que a minha, precisa estar ligada, esperta, para estar junto das suas filhas, para poder prepará-las, orientá-las e ela poder viver, né, esse momento, lidar com a sua menstruação de um jeito prazeroso, sem aquela angústia que fazia a gente viver, né, e sem aquele demérito que fazia a gente enxergar quando a gente estava menstruada. Você está doente, você é isso, você é aquilo, sabe? Não, é parte, faz parte. Faz parte, a gente tem que aprender a conviver com a nossa menstruação e aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Bom, gente, então na próxima semana, sexta-feira, às 13 horas, eu estarei aqui com vocês de novo e aí eu pergunto para a Lena, não é, as questões sobre os mitos em relação à menstruação e vocês podem trazer as perguntas que vocês quiserem para a gente conversar. Sexta que vem eu sou todo ouvidos, aí só vocês falam, até parece, né? E eu escuto, mas eu estarei aqui para ouvir vocês sim. Nayara, que eu amo essa mulher, é minha fã, né, Nayara? Que bom que você me encontrou para esclarecer as dúvidas que você tem. E eu fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento que eu tenho com todos vocês. Bom, gente, um bom final de semana para todas e até a próxima sexta-feira. Beijo!